Nos capítulos os três que antecederam os de hoje, que é o caso Tobias, ouvindo a senhora Laura, porque André Luiz ficou surpreso com a situação do caso da família Tobias, né? Vocês se recordam? Aí ele foi conversar com a senhora Laura. E o capítulo seguinte, que foi Quem Semeia Colherá. Ele encontrou a Elisa num hospital. Então, esses três capítulos, se a gente pensar, ele está falando da família fraterna que nós devemos ser e ter entre nós. Lembram? Caso Tobias. Aí ele teve uma conversa com a senhora Laura que ela ampliou essa percepção do André sobre esse entendimento. E lá no mundo espiritual, na cidade de Nosso Lar, há várias famílias naquela situação. E depois, ao ele encontrar com a Elisa, no final do capítulo, ele diz que ele vai ser o irmão de coração dela. Nos capítulos que nós vamos iniciar hoje, o 41, o 42 e o 43, o pano de fundo é o início da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos perceber, principalmente nestes dois primeiros, um pouco também no 43º, que André Luiz ele aprofunda e amplia esses conceitos para as questões além da pátria, no sentido de pátria, né? Dá para ler e enxergar nas entrelinhas, que a própria fala do governador, que nós vamos ouvir, ler, se refere a isso. Então vamos lá. Capítulo 41, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Então, já no primeiro parágrafo, ele falando, é possível entender uma repercussão, não é? Uma repercussão de algo que está acontecendo aqui na Terra, nas dimensões espirituais, notadamente as adjacentes, mais próximas. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Quero fazer uma menção aqui, que a gente começa a aprender, e isso deve ser uma coisa natural. Ele fala agora aqui das grandes fraternidades do Oriente. Mas, resgatando aqui o capítulo rapidinho, 32º, que ele fala das notícias de Veneranda, a ministra, ele fala das fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América. Então parece que dá para a gente perceber, muito mais do que a gente imagina, e essas coisas concretizam isso, existem organizações que vão cuidando das localidades, então, uma cidade, talvez até num bairro, num estado, num país, e também dentro de planos maiores, aí no caso, você vê aqui, grandes fraternidades do Oriente. Ele está se referindo a uma fraternidade composta de espíritos, não é? Assim como aquela outra referida no capítulo 32º. Então, antes da deflagração desse grande conflito,
se percebe que no plano espiritual já havia algum tipo de conflito aí, não é? Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Nós vamos ver desde o final deste capítulo e o próximo, já esta materialização da preocupação do governador, de nosso lar. Nosso lar lembrando, é uma colônia que está geograficamente, para o nosso melhor entendimento, localizado acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, geograficamente, ela pertence, nesse aspecto, ao Brasil. E a guerra estava sendo deflagrada no meio da Europa. Na Alemanha, na Polônia, na Tchecoslováquia, França, Rússia, Itália. Então vamos colocando isso que já as peças vão se encaixando. Reconheci que os espíritos superiores nestas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Salústio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas, as vitórias, servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará o preço terrível. Normalmente a gente, quando assiste assim, um programa na televisão que está falando sobre notícias, agora mesmo, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, é natural nosso a gente tomar partido, né? Vamos dizer assim, poxa, mas a Rússia não podia ter invadido isso. Tomou o território lá e agora, agressivamente, de forma bélica, está querendo se sobrepor. É meu, é como se alguém invadisse a sua casa e falava, esse quarto aqui é meu. Então, a gente começa a escolher um lado, e às vezes a gente até torce por um lado. A gente quer que o pretenso inimigo, quando os Estados Unidos invadiu lá, agora na Venezuela, né, aquela vibração, conseguiu eliminar um ditador, né, lá no Afeganistão, no Vietnã, um pouco mais distante, mas aqui ele se refere que os espíritos superiores consideram as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então é uma outra perspectiva que André Luiz está aprendendo. E se ele quer avançar em aspecto evolutivo, o que ele tem que fazer com esse aprendizado? Colocar em prática. Não passar a ser só uma consideração teórica. Como nós aqui agora estamos aprendendo, né? Então eu achei interessante isso daqui. E também o país que toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem, terá que também insertar contas nessa contabilidade divina aí. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra. Na verdade é o que é, né? Congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição.
Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precaterem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Quer dizer, numa guerra, no plano material, como é o nosso, a guerra é uma invocação. E pode ser efeito de uma influência espiritual inferior, mas também é uma grande evocação de almas de natureza perversa. Nós nos referimos no livro Libertação, no capítulo 2, lembram-se que nós estudamos uma palestra que vale o livro, que é do ministro Flacos. Recordam-se? E ele diz assim, olha a ligação com o assunto. Além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Então, vizinho a nós aqui encarnados, existe um vasto império espiritual. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos. Então não é qualquer 15 mil, 50 mil. Milhões de espíritos imperfeitos que, olha o verbo, partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta no mundo. Seres humanos, situados em outra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada. Tem a ver? Através de falanges incontáveis, tão semi-inconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então, quer dizer, naturalmente, sem precisar de deflagração de guerra, pela natureza própria dos pensamentos dos encarnados na Terra, nós temos uma vizinhança que é muito não grata, mas que são atraídas pelos nossos próprios pendores. É da lei. Mas na guerra, isso se catalisa, isso se potencializa por demais. Não é? E nós estamos vivendo aí. Na Europa tem conflito, no Oriente Médio, tivemos aqui agora, há pouco tempo, essa movimentação na Venezuela. Tivemos a pandemia, que causou medo em muita gente. Vamos ver sobre o medo hoje no próximo capítulo, e que enfraquece, fragiliza a defesa psíquica nossa. Medo. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Quer dizer, o crime passa a ser uma coisa normal. É quase que uma obsessão coletiva. E Kardec estuda isso. Somente na Revista Espírita, Obsessão Coletiva. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, olha aí a influência, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então é o outro prato da balança, né? Felizmente. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo
que olvidou a justiça. Isso aqui nos dá uma ideia também que, de certa forma, se nós aceitamos, na nossa análise, essa influência negativa forte, que passa a ser todo um povo, né? Você imagina, na época, eu não estava encarnado nessa época, mas quando deflagrou a guerra, naquela região central da Europa, ali daqueles países, o ambiente espiritual que poderia ser vislumbrado ali. Porque as pessoas, às vezes, isso chama movimento de manada, né? Que às vezes a pessoa, ela aparentemente, ela faz parte de uma comunidade numa cidade e você a conhece e ela é uma pessoa normal. Entretanto, na hora que deflagra alguma coisa, uma rebelião, ela vai lá, quebra tudo, invade, rouba, na guerra mata. Então, nos parece, isso a gente também consegue pensar em obras, e nesses momentos dessa calamidade violenta, que é uma guerra, parece que a natureza humana se expõe como realmente ela é. Não vamos generalizar, óbvio. Muita gente está lutando pela paz, neste momento aqui. Infelizmente, é a minoria. Mas isso é o efeito, porém não somente desta influenciação que predomina nesses momentos. Até a base disso, podemos conversar daqui a pouco, quando falar do medo. Pode ser isso, essa fragilização nessa influenciação. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, então a guerra deflagrou 1º de setembro de 1939 com a invasão por Hitler, Alemanha, na Polônia. Encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Olha o outro lado da questão. Se nós estamos falando dessa influência negativa, que é influenciada e influencia tudo isso, tem a resposta das hostes superiores. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Isso, para mim, essa frase, ela é muito profunda e significativa, porque ela nos mostra o quê? Do meu ponto de vista, ela mostra que existe essa irmandade entre as nações, entre os povos. A origem do americano é europeia, notadamente depois a Inglaterra, não na descoberta, mas... Né? Então, a gente vê aqui, teve a sua origem toda a vida psíquica americana. Ora, são os espíritos, muitos deles. Baseado nisso, é que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai descrever o que é hoje a população, na época, né? Não deve ter mudado significativamente, 1948, como foi formada a população brasileira. Quando eu falo população, estou me referindo aos espíritos que deveriam encarnar no Brasil. De onde eles vieram? Né? Então, da velha Europa, da África.
Estes da África eram remanescentes também de guerras e conflitos e inquisição na Europa. Daí ele ia fazer essa colocação, a vida psíquica. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Então, a resposta do mundo espiritual superior estava se fazendo, mas ela requer braços humanos. Tudo requer braços humanos, ainda que venha a influência negativa ou a positiva, para a concretização desses ideais nobres ou infelizes, somos nós. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Então, lá em nosso lar. Isso lá. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Aqui na Terra também, somente na zona de conflito, a gente quer saber as notícias, né? Lá, não muito diferente disso. Lembrando que nós estamos falando de uma cidade localizada muito distante do epicentro da zona de conflito. Imaginemos se nós tivéssemos um livro escrito, entre aspas, de um nosso lar ali na Alemanha, na Polônia, na França. Né? Seria revelador, mas eu acho que impróprio até para nossas condições. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. A partir de agora ele vai mostrar alguns diálogos, não sei se todos leram esse capítulo, mas vamos ver o inusitado e surpreendentes diálogos de pessoas que vivem no nosso lar. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objeta o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Assim, é uma pergunta que qualquer um de nós pode fazer, né? De repente, imaginamos que houvesse sido deflagrado aí um pequeno
se é que posso usar essa palavra pequeno, conflito ali entre Estados Unidos e Venezuela. Sem haver isso, vocês viram a debandada de venezuelanos para países vizinhos. Não é? Imagine se isso acontecesse. Então a gente poderia fazer essa pergunta. E alguém pode dizer que é uma pergunta egoísta, mas também pode ser uma coisa natural da nossa condição atual, não é verdade? Será que vai chegar até nós isso? A guerra está lá, a pessoa já está indo no mercado comprar provisões aqui. Vai faltar água, vai faltar aquela coisa, não é? Aquele desespero. O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio, replicou: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Não é assim? Às vezes nós estamos preocupados lá longe, mas aqui, nas nossas favelas, nas nossas cidades, o tráfico, a guerra instalada, né? Só não é uma guerra deflagrada, mas é uma guerra. Morre gente aqui como se fosse uma guerra. E é isso, a gente às vezes não fica tão preocupado como uma guerra que está acontecendo lá do outro lado. São ponderações, podem ser feitas, não é? Sei. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Evelcio, esquecemos o meu programa para pensar em nossos programas. Está vendo que a pessoa mostra o que ela é, né? Poxa, agora só faltava essa, aquela guerra lá vai mudar meu horário de serviço aqui. Pensou que preocupação, profundidade? Não é? Atendendo ao novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda. Verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. Olha o diálogo. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante. E de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everaldo será barrado pelo umbral ou coisa pior? E Tobias informou, sorrindo. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Olha o grau da preocupação da habitante do nosso lar. Porque ele está residindo em Portugal, próximo ali da área do conflito. Em razão disso, talvez ele se alistasse ou, enfim, pudesse vir a desencarnar e viesse para o Brasil procurar ela. Notem que muitas vezes a gente deseja que alguém morra para ir embora da terra, para se ver livre dele. Um bandido, um crápula, um não sei o quê. E os desencarnados também, por sua vez, não querem que quem está vivo morra para não ir lá. Percebeu? Como não é uma coisa muito... O lado de lá... Desculpe o nome do senhor? O seu Fábio colocou
embora o avanço em todas as áreas ali, especialmente no nosso lar, em relação a onde estamos encarnados, mas as pessoas morrem e continuam basicamente as mesmas. Né? Olha aí. Não quero que ele morra, não. Que ele continue vivo. Às vezes alguém que está lá na Portugal está querendo que ele morra, porque ele está devendo e não paga, hipoteticamente. Que esse homem morra e vá para o inferno. Então é um nível, né? É um nível de estado evolutivo que, vamos lá, que todos nós participamos, né? Decorridos longos minutos em que observamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenando o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Vamos ver a fala aí dele. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do carinho do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Eu mandei para vocês no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, e eu mando algumas literaturas paralelas. Então, eu mandei dessa vez as questões do Livro dos Espíritos, 742. Vamos dar uma olhada. Capítulo do Livro dos Espíritos, Lei da Destruição, Guerras. O que impele o homem à guerra? Não vou ler toda a resposta, só a parte que talvez possa um pouco mais nos interessar. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Estado da barbárie, estado primitivo. Se você pegar o livro Obras Póstumas, lá nós vamos encontrar um capítulo que, para mim, quando eu comecei a estudar Espiritismo, foi um dos capítulos que eu achei uma coisa mais bonita, escrita por Kardec. Opinião particular. As aristocracias. Estudem, leiam. Obras Póstumas. As aristocracias. Lá Kardec, obviamente, creio com a intuição dos espíritos superiores, descreve ao longo da evolução do espírito e falando sobre a evolução da Terra, coisa que ainda nós não atingimos, o que está lá no texto. Então é um texto profético, de certo ponto. Porque ele fala lá a descrição de como os povos, desde o primitivismo, ou seja, os espíritos que por primeira vez aqui chegaram, ele vai dizendo, e é o que está aqui. Os povos na barbárie, no primitivismo, só reconhecem o quê? Um direito, o do mais forte. Depois ele descreve a aristocracia patriarcal, depois a dos filhos, depois da inteligência e a do futuro. Eu já adianto, no spoilerzinho, será a intelecto moral. Ou seja, os povos mais avançados serão aqueles cujos mandatários, cujos os governadores,
Os que, influenciam, são aqueles que têm intelecto e moral elevados. Então vale a pena uma leitura lá neste Aristocracias do livro Obras Póstumas. Na questão 744, olha que interessante. Qual é o objetivo da providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Aí o Kardec fala, desde que a guerra, uma contra-pergunta a essa resposta, deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, segundo o que você acabou de dizer, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado? A escravidão. Resposta: escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Na pergunta 788, que é um assunto que ele está falando sobre, é essa aí, né? 788, povos degenerados. Olha como só essa pergunta e essa resposta, como ela dá base para os nossos pensamentos desse capítulo. Veja, os povos são individualidades coletivas, tá certo? Um povo é resultado de cada indivíduo. Que como os indivíduos passam, os povos passam por infância, por idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Nós já vimos filmes sobre Império Romano, o exército romano, que era um dos maiores do mundo, se não o maior. Vimos filmes e tem literatura histórica que fundamenta Esparta como um dos exércitos mais poderosos da Terra. Cadê tudo isso? Cadê tudo isso? Agora, nesse mesmo momento, século XXI, nós estamos vendo povos bélicos aqui no planeta. Bélicos. Vira e mexe, o exército, a guerra, a força. Então, aqueles cujas leis egoísticas, os povos, obstam ao progresso das luzes da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. E ele vai concluir a resposta. Mas, para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma. Olha que interessante. Esse aspecto, ele é desenvolvido na Gênese, viu? Quando ele vai falar lá no último, inclusive esse capítulo aí desse trecho 18, geração nova, são chegados os tempos. Ele desenvolve esse assunto aqui. Alma da terra. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos.